Começa agora a nossa exploração de hoje. O material que a gente recebeu é um mergulho fascinante, sabe? Na estrutura dos sons e do ritmo do português. É que a gente fala o dia inteiro sem pensar em como as palavras são construídas, como um som se liga no outro. É tipo dirigir um carro sem nunca abrir o capô. Exatamente. E hoje a gente vai abrir o capô. Ah, isso! E o que a gente vai encontrar lá dentro, olha, não é um motor caótico, mas um sistema com uma lógica muito elegante, na verdade. A missão aqui é desvendar a mecânica por trás da pronúncia, da separação de sílabas e da tonicidade. Entender o porquê das coisas. Isso. Porque certas combinações de letras soam de um jeito específico e como isso organiza a música toda da nossa língua. Nosso roteiro, então, é esse. A gente começa com os encontros de vogais, os famosos ditongos, tritongos e hiatos. Certo. Depois passamos para os encontros de consoantes, entendemos as regras de divisão silábica e, por fim, chegamos no que dá o ritmo, a melodia das palavras, que é a tonicidade. Basicamente, vamos desmontar o idioma para entendê-lo muito melhor. Vamos lá, então. Começando pelo coração da sílaba, né? As vogais. O que acontece quando elas se encontram? O material classifica isso em 3 tipos, mas, na prática, como é que funciona essa dinâmica? A dinâmica ela é toda baseada em se os sons vocálicos ficam juntos ou se eles se separam na hora da pronúncia. O primeiro caso é o ditongo. Ditongo. Que é a união de uma vogal, que é o som mais forte, e uma semivogal, que é um som mais fraquinho na mesma sílaba. Ele pode ser crescente, quando o som se abre. Ah, do fraco para o forte. Isso, indo do fraco para o forte, como em série. Ou, o que é mais comum, ele pode ser decrescente, quando o som se fecha, do forte para o fraco, como em pai ou céu. Entendi. Então, no ditongo, elas andam, de mãos dadas na mesma sílaba. Mas, peraí, e numa palavra como Uruguai, que tem esse uai no final, são 3 vogais juntas, isso é uma espécie de, super ditongo? Ou é outra coisa? É uma ótima pergunta e é exatamente a segunda categoria, o tritongo. Ah, tá. É precisamente um agrupamento de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. E sempre numa ordem muito específica. Uma semivogal fraca, uma vogal forte no meio e outra semivogal fraca no final. Sempre essa ordem? Sempre, como em Uruguai ou em Chaguou. É um som mais complexo, mas ele é emitido num único impulso de voz, sabe? Faz sentido. E o oposto disso, imagino eu, seria quando as vogais se encontram na palavra, mas na hora de falar, cada uma vai para um lado. Exato. Esse é o hiato. O encontro existe na escrita, mas a pronúncia coloca elas em sílabas diferentes. É o caso clássico de saúde. Saúde, certo. Cooperar, ou até mesmo país. Se você falar devagar, percebe que tem 2 emissões de voz ali bem distintas para essas vogais. E aqui tem um ponto que o material destaca que eu achei sensacional, porque mostra como a língua falada é soberana. Ele fala da letra L no final das sílabas, tipo sol ou azul. Na maior parte do Brasil, a gente não pronuncia esse L com a língua no céu da boca. A gente pronuncia com som de U. Ou seja, na prática, sol soa como sol. Virou um ditongo. É um exemplo perfeito. Perfeito da fonética se sobrepondo à ortografia. A escrita permaneceu com o L por razões históricas, mas a pronúncia evoluiu. Totalmente. E isso vai ainda mais fundo. Os nossos materiais mostram casos de ditongos e tritongos que sequer aparecem na escrita. Os chamados nasais. Como assim? Em palavras como falam ou põem, o som que a gente produz no final não é de uma consoante. É de um ditongo nasal. Falam soa como se terminasse em an e põe soa como oin. Nossa, peraí. Quer dizer que quando eu falo eles fazem, esse zen final tem o som de um ditongo como se fosse zen? Exatamente. E o mesmo vale para os tritongos. A fonte aponta o exemplo de enxáguem. Na pronúncia, esse final pode gerar um som de tritongo nasal. Que loucura! A ortografia acaba sendo uma simplificação, né? Um mapa que não mostra todos os detalhes do terreno sonoro da língua. E para deixar tudo ainda um pouco mais flexível,
o material menciona uma classificação que ele chama de flutuante, para encontros de vogais no fim de palavras como história ou mágoa. Isso quer dizer o quê? Que a pronúncia pode variar. Precisamente. O fascinante aqui é que essa instabilidade acontece especificamente quando essas vogais são átonas, ou seja, sem ênfase, e estão no final da palavra. Ah, entendi. Na fala rápida, história tende a soar com 2 sílabas no final. História, um ditongo. Numa fala mais pausada, poética, pode soar com 3. História, um hiato. É um reconhecimento oficial da gramática de que a língua é viva, então. Exato. De que a pronúncia do dia a dia nem sempre é rígida. Essa ideia da fonética ser soberana com as vogais é fascinante. Imagino que a mesma lógica se aplique quando são as consoantes que se encontram, né? A lógica é a mesma. A pronúncia dita as regras. Nesses casos, a gente tem os encontros consonantais. O material divide eles em 2 grupos e o critério é super prático. Se eles se separam ou não na divisão silábica. Certo. O primeiro grupo é o dos inseparáveis, que também são chamados de perfeitos. Eles acontecem quando a segunda consoante do par é um R ou um L. Pense em prato, bloco, fruta. Claro. Claro, o som é tão coeso que eles formam um bloco sonoro único. Por isso ficam juntos na mesma sílaba. E o segundo grupo, imagino, são todos os outros, aqueles que a gente consegue pronunciar de forma mais... Exatamente. São separáveis ou disjuntos. São todas as outras combinações onde cada consoante vai para uma sílaba. Exemplos clássicos são advogado, apto, ritmo. A pronúncia naturalmente quebra o fluxo entre elas. É verdade, ninguém fala advogado com o D e o V num som só. Ninguém. Certo, e saber isso me leva direto para a divisão silábica. É um tópico que todo mundo aprende na escola, mas que tem lá seus segredos. O material diz que a regra de ouro é que o núcleo da sílaba é sempre uma vogal. Essa é a base de tudo. Não existe sílaba sem vogal em português. A partir daí, as outras regras ficam bem mais lógicas. O que não se separa? Bom, ditongos, como em ideia, e tritongos, Paraguai, porque funcionam como um núcleo vocálico único. Ok. Dígrafos, como LH, NH, X, porque representam um único som, filho, ninho. E claro, os encontros consonantais inseparáveis que a gente acabou de ver. Prato. E o que se separa segue a lógica oposta. As vogais dos hiatos, saída, os dígrafos RR, SS, SC, tipo carro, assar. E os encontros consonantais separáveis. Objeto, aspecto. A lógica é sempre sonora. Em carro, a gente pronuncia 2 sons de R, um que fecha a primeira sílaba e outro que abre a segunda. Já em caro, o R é um som só. Lembro que na escola a palavra psicologia era o terror da classe na hora de separar. Aquele P mudo no começo, ninguém sabia o que fazer com ele. Pois é, mas a regra é clara. Psicologia é um encontro separável, mas a nossa intuição falha, porque a gente não ouve a primeira letra. Total. E uma parte que eu achei muito útil foi sobre os prefixos, como des, in, sub. A gente tende a pensar neles como unidades separadas, mas a fonética não liga para isso, né? Não liga. Se um prefixo como sub é seguido por uma vogal, como em subentendido, a consoante B se junta à sílaba seguinte, subentendido. A sonoridade guia a regra, sempre. Sempre. A origem da palavra, se é prefixo, radical, não importa para a separação. O que importa é o som. O prefixo só se mantém separado se a consoante seguinte criar um encontro separável. O material cita sublinhar. Sublinhar. Como L é pronunciado de forma clara, isolada do B, a divisão acontece ali, sublinhar. A separação reflete a pronúncia real. Ok, agora que a gente entendeu as regras, me ocorre a aplicação mais prática disso tudo. A translineação. Quebrar a palavra no fundo da linha. É só seguir essas regras ou tem mais algum detalhe? As regras de separação são a base, sim, mas os manuais e o nosso material trazem 2 recomendações importantes. A primeira é mais uma questão de clareza, de estética. Evitar deixar uma vogão sozinha no início ou no fim de uma linha. Ah, tipo separar amigo como A numa linha e migo na outra? Exatamente. A separação silábica está correta, amigo.
mas a vogal isolada pode atrapalhar a fluidez da leitura. É uma regra de bom tom da escrita. Entendi. E a segunda, pelo que eu vi, é mais séria. É uma regra obrigatória? Sim, esta é uma regra formalizada pelo novo acordo ortográfico e que gera muita dúvida. Se a gente tem uma palavra composta com hífen, como couve-flor, e a quebra da linha acontece exatamente onde está o hífen, Sim. ele deve ser repetido no início da linha seguinte. Você escreve couve no final da primeira linha e na de baixo começa com menos flor. Entendi a regra, mas, sinceramente, isso não acaba poluindo um pouco o texto? Parece uma regra meio excessiva, não? Por que essa necessidade de repetir o traço? É uma ótima provocação. A poluição visual é um argumento válido, mas a razão por trás da regra é proteger a clareza. O objetivo é distinguir o hífen da translineação, que é um acidente, do hífen que faz parte da estrutura da palavra. O material dá um exemplo perfeito para diferenciar disse-lhe da palavra disse-lhe. Sem a repetição, se a quebra fosse no hífen, as duas ficariam idênticas. A repetição do hífen na linha seguinte, lhe, deixa claro que aquele traço é fixo da palavra, não só uma quebra de linha. Visto por esse ângulo, faz todo sentido. É uma regra de precisão, na verdade. De precisão. Bom, para fechar nossa análise, vamos para a parte que eu acho mais musical da língua. A tonicidade. Onde que está a força de cada palavra? Tonicidade é exatamente isso. É o grau de intensidade com que a gente pronuncia uma sílaba. Em qualquer palavra com duas ou mais sílabas, sempre vai ter uma que é pronunciada com mais ênfase. Essa é a sílaba tônica. A sílaba forte. A forte. Todas as outras mais fracas são as átonas. A tônica funciona como o centro de gravidade da palavra. E a posição dessa sílaba tônica é o que classifica as palavras, né? Os nomes que a gente lembra da escola. Exato. Com base na posição dela, temos 3 grupos. As oxítonas, com a força na última sílaba. Café, amor, paraná. Certo. As paroxítonas, que têm a força na penúltima sílaba. Cadeira, fácil, amável. E, por fim, as proparoxítonas, com a tônica na antepenúltima. Lâmpada, médico, óculos. E aqui vem uma informação estatística que o material traz que eu achei reveladora. A esmagadora maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. A grande maioria. A gente fala e ouve paroxítonas o tempo todo. Isso define o ritmo do nosso idioma, não é? Define completamente. E esse ritmo paroxítono não é só uma curiosidade. Ele define a nossa impressão digital sonora. É por isso que o português, para um estrangeiro, soa tão diferente do espanhol, por exemplo. Que é mais equilibrado, né? Mais equilibrado entre oxítonas e paroxítonas. Ou do francês, com aquela tendência oxítona no final das frases. O nosso ritmo é mais constante. Mais cadenciado, quase hipnótico. É a melodia padrão do português. E essa lógica de forte e fraco se aplica até nas palavras de uma sílaba só. Os monossílabos. Sim, e a distinção é crucial. Existem os monossílabos tônicos, que têm força e significado próprio. Palavras como pé, sol, nós, sim. Eles conseguem sustentar uma frase. Se eu pergunto, quem veio? Você pode responder só, nós. E faz sentido. E tem os átonos, que são os coadjuvantes. São fracos, pronunciados sem destaque e dependem de outras palavras. São preposições como de, artigos como o, pronomes como me, te. Ninguém responde uma pergunta só com de. Eles precisam se apoiar na tonicidade das palavras ao redor. O material termina com uma dica prática para identificar a sílaba tônica que é simplesmente genial, porque usa a nossa intuição de falante nativo. É uma técnica excelente, quase à prova de falhas. A sugestão é imaginar que você está na rua e precisa chamar a palavra, como se fosse o nome de uma pessoa. Ah, eu adorei isso. A sílaba que você prolonga naturalmente, sem que soe estranho, é a tônica. Deixa eu testar. Se eu gritar a palavra computador. Computador! Funciona. A sílaba dor é a que se estica, é uma oxítona. Perfeito. Se eu tentar computador, soa completamente ridículo. E com cadeira. Cadeira. O dei que se estica. Paroxítona. É genial porque usa a intuição que a gente nem sabia que tinha. Exato. Então, o nosso percurso hoje foi dos menores blocos de som,
os encontros de vogais e consoantes, passou pela organização desses blocos em sílabas e terminou no ritmo geral que a tonicidade impõe à língua, essa nossa melodia paroxítona. O que essa análise aprofundada nos mostra é que a gramática não é um conjunto de regras distantes, arbitrárias. É, na verdade, a descrição da estrutura e da musicalidade do idioma que a gente usa todo dia. A diferença de pronúncia e, mais importante, de significado entre público, ou substantivo, e publicou, o verbo, depende só de um detalhe: onde a gente coloca essa ênfase. Essa energia sonora. Exato. Ela transforma uma plateia num ato de divulgação. E com base nisso tudo fica uma reflexão para depois. Se o ritmo natural do português é predominantemente paroxítono, com essa cadência tão característica, o que acontece com a nossa melodia linguística quando a gente incorpora um número cada vez maior de palavras estrangeiras? Muitas delas oxítonas, como feedback, jeans, delivery, ou com outras lógicas de tonicidade. Como essa importação de ritmos afeta aos poucos a sonoridade do português que a gente fala no nosso cotidiano?